Olha, as ações do Banco do Brasil estão despencando, e enquanto isso a Selic está lá em cima. Nesse contexto aqui tem um erro que a maioria dos investidores comete. Por isso a gente decidiu gravar esse vídeo para te mostrar se ainda vale a pena investir nessa ação, mesmo com a Selic lá em cima, como identificar se Banco do Brasil, se qualquer ação deve se encaixar ou não na tua carteira, e que mentalidade você precisa desenvolver para que você não cometa o erro que 90% dos investidores cometem. Então, se você está levando a sério construção patrimonial, viver de renda lá na frente, presta atenção aqui nesse vídeo. Boa, vamos lá, porque Banco do Brasil é uma das ações mais procuradas pelos investidores nos últimos anos. E isso tem algumas razões de ser, inclusive. Se a gente vai olhar aqui para o Banco do Brasil dentro do site Investidor 10 para procurar os principais indicadores dela, a gente vê ela pagando mais de 11% só de dividendos nos últimos 12 meses. E mesmo se a gente olha para um histórico um pouco mais longo, nos últimos 5 anos são mais de 8%, 8,5% ao ano em dividendos. Ora, então você pensa, poxa, a cada 100 mil reais que eu investi nessa empresa, por exemplo, se ela mantiver esse dividendo aqui de 11%, eu estou falando de 11 mil reais ao ano a mais somente em dividendos com essa empresa. Isso dá quase R$1.000 por mês. Só que aqui que entra um outro grande ponto importante. Não é só de dividendos que é feita a rentabilidade do investidor. Como as ações do banco caíram pra caramba, principalmente de maio aqui desse ano, onde ela saiu de um preço de mais ou menos R$29 por ação para o atual 21, como ela está agora, ora, a gente vê uma queda de mais de 20% nos últimos 12 meses. Ou seja, mesmo que ela tenha pagado um dividendo interessante nesse período, isso quer dizer que no famoso retorno total, que conta a valorização ou desvalorização da cotação da ação mais os dividendos, quem investiu na empresa no último ano ainda ficou negativo. Foram 16% de queda quando a gente coloca aqui na cotação ajustada, que já considera o valor do reinvestimento dos dividendos. Cada R$1.000 viraram 840 nesse período. Enquanto isso, a Selic do nosso país, ela segue implacável, chegando a bater seu patamar de 15%, que é o que ela está agora, maior taxa de juros do nosso país em 20 anos. Ou seja, Tesouro Selic, caixinha do Nubank, qualquer CDB de liquidez diária 100% CDI, ele vai pagar 15% ao ano. E é justamente por essa diferença que muitos investidores pensam, poxa, por que eu vou correr risco ali em ações? Mesmo numa ação que pagou dividendo, ela caiu pra caramba, eu ainda estou perdendo quase 20% se eu poderia estar ganhando 15%. Ora, entre perder 20% e ganhar 15%, a gente está falando de uma diferença de 35% aqui de rentabilidade. Para quem tem 100 mil investidos, a gente está falando de 30 mil. Para quem tem R$1 milhão investidos, a gente está falando de R$300 mil de diferença num ano. Essa é a linha de pensamento que muitos investidores acabam fazendo invariavelmente. A gente tende a comparar os investimentos. Ah, Felipe, mas a gente olhar somente para um ano é muito pouco no mercado financeiro. Eu concordo 100%. Vamos olhar uma janela de prazo um pouco mais longo para a gente entender como é que se comportaram as ações do Banco do Brasil. Se a gente puxa um histórico desde 1994, a gente vê aqui a cotação do Banco do Brasil já com o reinvestimento dos dividendos. E de cara, a gente já percebe algumas coisas bem características, eu vou desenhar aqui na tela para a gente ver juntos. A gente percebe que em alguns momentos ela tem ciclos de alta, como esse que eu estou destacando para vocês, e em alguns outros momentos ela tem ciclo de lateralização, como esses outros que a gente está vendo aqui também. Então parece um comportamento meio padrão da empresa, pelo menos ao longo dos últimos 30 anos. E foi justamente esses padrões que fizeram com que o Banco do Brasil, no longo prazo, esteja perdendo para o CDI. É o que acontece nesse momento. De 1994 para cá, o CDI rendeu mais de 9.000% e o Banco do Brasil um pouco mais de 4%. Isso aqui é principalmente drivado por esses momentos de períodos negativos no Banco do Brasil, como aconteceu aqui, ó. Entre 1994 e os anos 2000, a diferença foi gigantesca. O Banco do Brasil ficou negativo e o CDI ficou bem positivo. Outro momento em que isso aqui aconteceu foi num período um pouco mais recente, entre 2008 até 2016, onde a gente vê o Banco do Brasil também perdendo para o CDI, ficando negativo nesse período e o CDI com mais de 120%. O que é importantíssimo a gente entender como investidor aqui? Ora, vamos pensar juntos. Há quanto tempo você investe? Há 5, 10 anos, 1, 2, 3, 15, 20 anos? Cada um de vocês vai ter uma resposta diferente. Mas eu sei que muita gente começou a investir mais recentemente, em 2018, 2019, depois da pandemia, há menos de 5 anos atrás. Então imagina comigo agora que você está investindo desde 2017, há 8 anos atrás. Foi lá quando você começou a investir e fazer aportes nos seus investimentos todos os meses. Aí chega agora em 2025 e o que você está vendo de um dos principais ativos da sua carteira é que ele segue no negativo, 8 anos depois. Ora, será que você continuaria confiando na sua estratégia para manter o seu dinheiro aqui? Essa é uma reflexão que todo mundo que investe em ações deveria tirar, porque isso pode acontecer. Em compensação, nem tudo é ruim para o Banco do Brasil. Basta a gente pegar os ciclos de alta do banco para a gente ver um cenário diferente também. Entre 2001 e 2008, o que aconteceu foi que o Banco do Brasil deu um baile no CDI, mais de 1.800 de rentabilidade, enquanto o CDI foi de 200%. E aí, recentemente, pós-pandemia, a gente viu um cenário parecido com isso aqui, onde o Banco do Brasil, mesmo com a queda recente,
ainda está com rentabilidade de 123%, enquanto o CDI está com 59%. O que faz com que o Banco do Brasil bata, inclusive, o Ibovespa, nesse período pós-pandemia também. Ou seja, o que é que a gente começa a concluir aqui? Às vezes a Selic está melhor, às vezes o Banco do Brasil está melhor, são ciclos. E o principal ponto, a gente não consegue adivinhar quem é que vai ter um ciclo mais positivo nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Quer ver como isso é verdade? Vamos ver o que é que está todo mundo falando sobre a Selic e sobre o Banco do Brasil nesse momento, para a gente tentar supor o que é que vai acontecer nos próximos anos. Bom, o Banco do Brasil está passando por resultados negativos, a gente já falou sobre isso aqui no canal. No primeiro trimestre de 2025, o lucro caiu 20%, veio bem abaixo do que o esperado. O que está acontecendo por 3 fatores principais. O primeiro deles e principal é a inadimplência do setor agro, que é o principal nicho de empréstimos do Banco do Brasil nesse momento, batendo quase 4% frente a 2,9%, o que era ano passado. Além disso, a nova resolução do CMN 4966 impactou em mais de R$1 bilhão a receita, o resultado do primeiro trimestre de 2025 do banco. Por causa de mudança de regulação, a gente já falou muito em detalhes sobre isso aqui no canal também. E por último, a alta da própria Selic também está atrapalhando o Banco do Brasil, num movimento que pareceu muito com o Banco Bradesco alguns anos atrás. É o que se chama de descasamento entre ativos e passivos do banco, onde há alguns anos atrás o Banco do Brasil começou a fazer empréstimo para as pessoas no que a gente chama de pré-fixado, quando a Selic estava mais baixa. Então, há 2, 3 anos atrás, quem tomava crédito no Banco do Brasil, às vezes pegava um pré-fixado de 9, 10, 11% e ainda está pagando esses juros até hoje. Ou seja, a receita do Banco do Brasil, ela ainda está, em boa parte, pré-fixada, atrelada a esses créditos. Em compensação, na outra ponta, o Banco do Brasil tem CDBs pós-fixado, ele tem a poupança para pagar. E quanto mais alta fica a Selic, mais caro fica esse passivo para o banco. Ou seja, em uma ponta ele recebe uns juros mais baixos e na outra ponta ele está pagando juros cada vez mais altos por causa da alta da Selic. E isso atrapalhou o resultado. Então é por isso que tem muita gente falando que o Banco do Brasil daqui para frente pode cair ainda muito mais, o que deixa um cenário mais pessimista para o banco daqui para frente. Em compensação, a história com a Selic já tem sido um pouco diferente nesse ano 2025. Nessa imagem aqui eu te mostro a curva de juros futuro brasileira, como ela vem se comportando do começo do ano para cá. O que a gente vê é que numa primeira leitura dessa curva, aqui na linha azul escura, o que a gente esperava é que a Selic para os próximos anos continuasse subindo mais um pouco, passando dos 15%, chegando próximo dos 16% e começasse a reduzir ao longo dos próximos anos, de forma mais branda. Só que uma nova leitura, mais recentemente, da expectativa do futuro da Selic, o que a gente vê é a leitura dessa linha vermelha, na verdade, onde o mercado agora passou a achar que a Selic não ia subir mais tanto, ia chegar próximo dos 15%, que é onde ela chegou agora, e ia ter uma queda muito mais acelerada nos próximos anos, se mantendo numa taxa mais baixa do que se esperava no começo desse ano. Ou seja, deixando um tom de mais otimismo o direcionamento da Selic daqui para frente. E aí, se a gente for bem frio e tentar entender quais são os possíveis cenários que a gente tem para o futuro daqui para frente, a gente tem alguns. O primeiro deles é essa curva da Selic realmente está correto e ela começar a cair em 2026. O que era 15, que está agora, começar a ir para 14, para 13, para 12%. E aí, quem está todo investindo em renda fixa atrelada ao CDI vai começar a ter rentabilidades mais baixas aos poucos. E é justamente nesse momento, inclusive, que as pessoas vão querer sair da renda fixa para ir para ações. Porque, em geral, quando a Selic está caindo, a gente vê a bolsa se recuperar. Inclusive, era isso que acontecia lá em 2020, 2021, quando a Selic estava a 2% e a renda fixa estava pagando muito menos, a grande maioria dos investidores só queria saber de bolsa naquele momento. O segundo cenário que a gente pode ver é as empresas atreladas ao agronegócio em que o Banco do Brasil tem uma relação se recuperarem. Nesse cenário a gente veria o banco tendo resultados melhores e a cotação da empresa começar a se recuperar aos poucos. E aí essa queda que a gente está vivendo agora seria uma queda muito mais pontual com uma recuperação rápida. Em compensação, a gente tem um terceiro cenário possível. As empresas do agronegócio podem entrar num ciclo de dívida, onde ela não está conseguindo pagar a dívida do ano passado, está tomando novas dívidas para cobrir o que ela já tinha. E aí, se a safra desse ano não for boa, como muita gente espera que seja, os juros da dívida começam a apertar o caixa dessas empresas, elas ficam cada vez piores, deixando a inadimplência do Banco do Brasil cada vez pior e os resultados do banco virem piorando também. Num cenário como esse, a cotação do banco poderia tranquilamente continuar caindo, e aí a gente vê ela bater 18, 17, 16 reais. Inclusive passar alguns anos de lado, como a gente viu no começo do vídeo, isso também é possível. E por que eu tô fazendo questão de te mostrar isso aqui? Porque, sinceramente, cada um desses cenários que a gente tá traçando aqui, todos eles são possíveis. E devem ter outras dezenas de possibilidades de cenário que a gente nem cogitou. E é justamente essa tentativa de perder energia tentando adivinhar qual é o cenário futuro que faz muitos investidores caírem numa cilada. No livro A Psicologia Financeira, o Morgan Housel fala bastante sobre isso. O que o autor comenta é que boa parte das nossas decisões financeiras depende das experiências que a gente já teve no passado. Por exemplo, um investidor que
que viveu a crise de 2008, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde grandes bancos vieram a quebrar no mercado financeiro, ora, esses caras, eles estão menos adeptos ao risco de bancos nesse momento. É diferente de uma pessoa que só viveu os mercados de alta de 2016 para frente, onde a gente teve um ciclo muito maior de valorização. E o mais importante da gente entender tudo isso, segundo Morgan Housel, é que a gente começa a entender que as nossas experiências, elas não moldam a realidade. Parafraseando o autor aqui, nossas experiências pessoais representam uma fração minúscula do que aconteceu no mundo, mas são 100% do que molda a nossa percepção sobre como o mundo funciona. Ou seja, não é porque você está ganhando dinheiro com o Banco do Brasil nos últimos anos que você vai continuar ganhando muito dinheiro na próxima década. Muito menos a Selic, que está pagando altos rendimentos nesse momento, vai continuar pagando nos próximos anos. O fato mesmo é que ninguém sabe o que vai acontecer. Todos nós somos muito ruins em tentar prever o futuro. Agora, não é porque a gente não consegue prever o futuro que a gente não consegue ter bons resultados como investidores. São duas coisas diferentes. É por isso que estratégias de investimentos que a gente sempre mostra aqui no canal, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, tiveram uma rentabilidade bem acima tanto do CDI, quanto do Ibovespa, quanto do Banco do Brasil. Até porque são essas mesmas estratégias que guiam todos os nossos clientes aqui do Clube do Valor. Onde, independente do que está acontecendo com a economia brasileira ou internacional, esses investidores sempre sabem exatamente o que é que eles precisam comprar para a carteira deles. E, principalmente, como aproveitar melhor as oportunidades que o mercado dá para você ganhar mais dinheiro. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente para te ajudar a colocar essas estratégias em prática, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente vai conseguir analisar a tua carteira de investimentos em específico, entender quais são as dores, as dificuldades que você está passando e encontrar qual é um caminho estratégico para você ter rentabilidades maiores sem precisar correr riscos que são desnecessários. Para você participar é totalmente gratuito, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Boa, beleza. Então existe sempre uma forma de você saber a hora certa de comprar um ativo. E assim, eu já estou no mercado financeiro há quase 10 anos de forma profissional, há quase 7. E essa é a única forma que eu encontrei para você aproveitar as oportunidades do mercado de forma consistente de verdade. Aqui no Clube do Valor a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é justamente o que permite ter resultados acima da média quando você monta uma composição de carteira que seja ajustada para você. Para isso você passa por dois grandes passos. Primeiro, você define as porcentagens ideais de cada uma das classes de ativo na tua carteira. Aqui você envolve tanto renda variável quanto renda fixa na grande maioria dos casos. E isso aqui vai variar do quão agressivo ou mais conservador você seja. O segundo passo é, depois de escolher quantos por cento em cada classe, você precisa escolher quais são os ativos que vão elencar aquela classe. Quem investe em ações do Brasil, por exemplo, pode preferir investir em uma estratégia de dividendos ou investir em uma estratégia de ações baratas. São dois caminhos diferentes. Ah, Felipe, então é só fazer isso que os resultados já começam a aparecer? E não é. A partir de agora, você precisa fazer o que se chama de rebalanceamento constante, que foi exatamente o que a gente fez com esse cliente real aqui nesse ano no Clube do Valor. No começo do ano, a carteira desse investidor estava desse jeito que está aí na tela para vocês, onde, por exemplo, em fundos imobiliários ele tinha menos de 19%, enquanto que ações internacionais tinham subido um pouco mais nesse mesmo período e ele já estava com mais de 22%, sendo que a estratégia desse cara é ter 20% em cada uma dessas classes de ativo. Enquanto isso, a renda fixa pós-fixada também estava em menos de 10%, que era o alvo dele. Ora, a partir daqui, qual é o cenário muito claro? Ele já sabe exatamente o que ele precisa comprar para essa carteira, que é tudo aquilo que caiu, ficou mais barato na carteira dele, indicado pela diferença entre o que ele queria ter como alocação e o que ele tem atualmente. Ora, o que é que a gente fez? A gente rebalanceou a carteira dele, buscando deixar as proporções muito mais ajustadas ao plano inicial que ele desenhou. E é por isso que essa é a única forma de você se manter fiel de verdade à tua estratégia de carteira, o passo principal para você ter rentabilidades muito acima da média ao longo da tua jornada. Ah, Felipe, no caso do investidor que viu o Banco do Brasil desvalorizar demais, então é hora de comprar na carteira dele? Para ter clareza absoluta, ele precisa primeiro entender se a ação entra em uma estratégia de seleção de ações, como é o caso da máquina de dividendos, estratégia focada em dividendos aqui do Clube do Valor, que nesse momento tem as ações do Banco do Brasil entre as 10 maiores pagadoras da Bolsa. Ou seja, essa seria uma das ações que, junto com outras pelo menos 9 empresas, fariam parte de uma carteira de dividendos nesse momento. Então, sim, no caso de uma queda muito forte para esse tipo de investidor específico, no próximo rebalanceamento, muito provavelmente, seria a hora de comprar ações do Brasil. E é com esse tipo de estratégia muito bem montada que você vai acelerar o teu patrimônio e que a gente aplica para todos os clientes aqui no clube. Inclusive, para te mostrar como fazer isso na prática, a gente montou uma aula específica
especial chamada Plano do Primeiro Milhão, onde a gente vai te mostrar como acelerar a conquista do teu primeiro R$1 milhão através de 3 passos simples, sem correr riscos desnecessários. Para você participar dessa aula totalmente gratuita, basta clicar no segundo link aqui na descrição do vídeo, porque ela vai acontecer no dia 31 de julho às 19 horas. Dito tudo isso, me conta o que é que você tá vendo sobre o Banco do Brasil, sobre a Selic nos próximos anos. E para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem parecido com esse, eu vou estar te esperando na próxima aula.